Muitos profissionais se preocupam muito em aprender a melhor técnica, em ter a melhor clínica, em fazer com que o cliente compre o seu serviço. Mas nunca se fala nem em curso, por exemplo, algo que é tão importante quanto a imagem do profissional. Como ele se vende na sua imagem. Por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente percebe que a primeira impressão é a realidade. A primeira impressão é a que fica. E se você não tiver uma boa imagem empresarial, não adianta você ter a melhor técnica. A segurança que o cliente tem sobre você já cai sobre terra. Bem-vindos ao canal Universo Thalita Valente. Aqui você vai aprender sobre assuntos de ciência, mercado, indústria, técnica, tecnologia e estética interativa. Na estética, a nossa imagem ela não é um detalhe. Antes de você vender a sua técnica, o seu conhecimento, antes de você tocar na cliente, ela já teve toda uma percepção sobre você. O cliente já forma a sua opinião relacionada à sua imagem, para depois ele gerar confiança sobre os seus procedimentos, sobre o que você sabe entregar para ele de técnica. O cliente não compra só o procedimento, na verdade é um combo de fatores. Ele compra segurança, organização e profissionalismo. E tudo isso é percebido visualmente. Uma imagem desalinhada, ela pode ter uma percepção de desorganização, desalinhamento, falta de profissionalismo. E tudo isso, mesmo que a técnica seja excelente, que você tenha inúmeros cursos, que a sua parede seja lotada de certificados. A gente tem que tomar muito cuidado com as roupas informais do trabalho. A gente não pode ter a mesma comunicação de passeio, do que a gente fica em casa. As roupas, elas comunicam o que a gente quer que sejam ditas. Então, se eu quero passar uma informação de que eu sou uma profissional, a minha roupa precisa condizer com isso. Então, a gente precisa tomar cuidado com o excesso de decote, com o colorido exagerado, com uma exagerada comunicação no cabelo, na maquiagem, até o tipo de roupa, por exemplo, roupas de passeio, roupas de academia, que é o mais comum dentro da área da estética que a gente percebe. Eu mesmo, vou achar uma foto aqui e vou colocar. Pode colocar aí essa foto. Eu trabalhei muito tempo achando que eu estava arrasando com roupas de academia. Comprava roupinhas de marca de academia e falava, essa roupa é de marca, então tá tudo bem. Colocava meu tênisinho, colocava minha roupinha de academia e trabalhava. Gente, hoje eu olho, tendo todo esse conhecimento e eu fico assim, perplexa de como eu não tinha essa visão. Até eu já falei em outro vídeo sobre esse assunto, por exemplo, de usar uma roupa que não é estratégica para o trabalho, que nessa época eu coloquei uma roupa de academia, fui fazer um atendimento lá no meu salão, que era um salão de alto padrão. Eu recebia clientes muito importantes, tá? De questão financeira, que eu quero dizer, né? E aí uma vez essa cliente falou assim, eu queria muito saber quem que é a dona desse salão, porque é um salão que faz muito sucesso, né? Todo mundo quer estar aqui e eu queria muito conhecê-la. E eu fazendo a sobrancelha dela, olhei pra ela e falei, eu sou a dona desse salão, toda orgulhosa, né? Gente, ela não pôde disfarçar o descontentamento dela quando ela viu que eu era a dona do salão. Então ela amava a minha técnica, pagou pelo meu serviço, mas quando eu disse que eu era a dona do lugar, ela ficou assim chocada, ela olhou pra mim assim e falou assim, nunca imaginei que você era dona do salão. E na época, eu não tive essa percepção que eu tenho hoje, eu fiquei muito chateada, muito magoada e a minha cabeça de mente fechada só partiu para aquela percepção de que eu tinha sido humilhada, que ela estava me olhando de cima para baixo e não tem nada a ver. A realidade é que no inconsciente a gente já imagina uma percepção de valor relacionado a uma boa vestimenta. E eu nem estou falando sobre marcas, porque eu disse pra você que eu estava com uma roupa de marca de academia, mas sim a forma com que ela se comunica. Quando a gente usa estilos de roupas que fogem de uma comunicação profissional, um excesso de decote, uma roupa de academia, uma roupa de festa, ele acaba desviando o foco do profissionalismo. E uma outra coisa que também nos cursos não é falada e deveria, porque também é algo que no dia a dia faz toda a diferença. O descuido da higiene pessoal. Então, tem gente que, por exemplo, deixa a unha descascada, não arruma o cabelo, né? Deixou o cabelo sujo e nem amarrou, porque a gente sabe quando não deu tempo da gente, né, lavar o cabelo. Qual que é a dica da mulher?
amarrar o cabelo. Então, a gente precisa ter esse cuidado também, porque também existe uma comunicação visual nisso. A unha precisa estar sempre feita, a maquiagem também precisa estar sempre feita, o cabelo precisa estar limpo. Se foi um dia que não deu para você lavar o cabelo, prende ele, passa um gelzinho para ele ficar alinhado. Então, a higiene também faz muita diferença nessa primeira impressão do cliente. Uma outra coisa que eu percebo, por exemplo, também, que é muito comum no dia a dia de salão de beleza, da área da estética, que vive numa correria, almoçou, por exemplo, e não escovou os dentes e não passou fio dental. Gente, isso é uma coisa que ninguém fala, mas ele precisa ser falado, que faz parte da higiene pessoal. A gente trabalha muito próxima da cliente e quando a gente não faz isso é uma dica de uma dentista amiga minha, que ela falou isso numa palestra e eu nunca mais esqueci, tá? A gente está muito perto e mesmo se a gente está de máscara, é possível a gente ter um mau hálito, a cliente sentir esse desconforto. Então, a gente tem que tomar cuidado de, quando a gente vai fazer um atendimento, cuidar o que a gente vai comer. Olha, até isso a gente precisa prestar atenção, tá? Por exemplo, se eu sei que eu vou ter um atendimento na parte da tarde e tem uma comida ali que tem uma cebola, por exemplo, ou um alho muito aflorado, eu não vou comer aquilo ali. Porque eu sei que mesmo que eu for lá escovar os meus dentes, passar o fio dental, ele fica ali ainda meio que aparente, né? Então, eu tenho que sempre tomar cuidado com os meus dentes, também nessa comunicação, porque a gente fica muito perto e é muito desconfortável a gente sentir o cheiro ruim da pessoa e a gente ter que disfarçar. A realidade é que o profissionalismo, ele não é um luxo, ele é uma coerência. E quando a gente fala sobre coerência, nós estamos falando sobre uma limpeza visual, onde eu trago roupas limpas, passadas, neutras, equilibradas para essa imagem pessoal. Eu estou falando sobre equilíbrio, onde eu coloco uma vestimenta que não é nem tão exagerada e nem tão equilibrada demais, chata, sem graça. Existe um equilíbrio ali nessa comunicação. E principalmente, gente, a aparência, ela precisa estar sempre alinhada com a função que eu faço. Então, você trabalha com pele, com rosto, com cabelo, enfim, a sua imagem precisa refletir isso, né? Algo relacionado à limpeza, a sofisticação, a algo que gere desejo dela ser atendida por você. É aqui que entra um ponto fortíssimo e que é de interesse de todos os profissionais, né? O financeiro. A realidade é que os profissionais que não cuidam da sua imagem pessoal, elas atraem clientes com mais sensibilidade de poder aquisitivo, ou seja, que pagam menos, que não têm confiança sobre você. Então, os clientes que pagam mais, ele busca sempre um profissional que também transmite essa segurança no visual. Tem uma dificuldade maior, né, de cobrar a mais e tem essa dificuldade de transmitir a autoridade. Já enquanto os profissionais bem posicionados visualmente acabam gerando mais confiança, alcançam os seus clientes que têm um poder aquisitivo melhor, acabam justificando os seus valores mais altos dos procedimentos e assim atraem um público mais qualificado. A imagem influencia diretamente no quanto você quer cobrar. E é importante você entender que você não precisa ser rígida em relação ao seu visual, você não precisa perder a sua essência. Você está no ambiente de trabalho e não de passeio e não na academia. Então é possível ter autenticidade, estilo, autoridade, sem que você perca a sua credibilidade, o seu posicionamento de si mesmo, da sua verdade. E quando você ignora essa parte do posicionamento, que é a imagem pessoal, né, sendo profissional, você acaba perdendo clientes sem que você perceba o motivo, não entende porque que não tem, né, os seus clientes não estão vindo para você, você não consegue alcançar mais clientes com o valor que você quer alcançar, né, positivamente ali, acaba gerando uma percepção de amadorismo e tem muita dificuldade no seu crescimento. E sabe o que é pior de tudo? Muitas vezes o profissional nem percebe que esse é um dos grandes problemas que vem acontecendo. Quando a gente fala sobre experiência do cliente, a gente tem falado sobre de forma geral, da hora que ele entra, que ele espera, que ele é atendido e que ele vai embora. E você faz parte de tudo isso, do início ao fim. Então a experiência, ela tem relação a tudo que ela enxerga e que ela sente. E você faz parte do que ela enxerga.
Se você quer crescer na área da estética, entendendo mais sobre posicionamento, sobre autonomia, sobre cuidados com o seu cliente, continue nos seguindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e eu te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.